Senhoras e senhores, estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar o estudo para a gente do Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos, não é? Sim. Muito obrigado, Beth, por ter aceito o nosso convite aqui da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. E por gentileza, amiga, é com você. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria estar aqui para dar uma continuidade nesse estudo do Livro dos Espíritos, esse livro fantástico. Mas vamos pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe nesses próximos momentos, que abra o nosso entendimento, que possamos receber a inspiração do mais alto e também abençoa nossos lares e nossos familiares. Então, esse tema, Progressão dos Espíritos, está lá no livro segundo, chamado Mundo Espírita ou dos Espíritas, no capítulo 1º, tem por título Dos Espíritos, e vai da questão 114 a 127. Então, a questão 114. Pergunta Allan Kardec: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E aí a espiritualidade responde: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, na continuidade, os espíritos explicam que nós fomos criados simples, ignorantes. Aí, ignorante significa sem conhecimento. Fomos evoluindo até chegar no reino nominal, e no reino nominal conquistamos a razão. A partir desse momento, nós também passamos a ter a capacidade de fazer escolhas, a capacidade do livre-arbítrio. Então, de erros e acertos, né? Através de muito esforço, nós vamos evoluindo, despertando a nossa consciência, passando progressivamente pelas escalas evolutivas, que foi o tema da aula passada, né? Então, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, ela é dividida em 10 classes. A segunda ordem, Allan Kardec deu o nome de bons espíritos, também é constituída de 5 classes. E a primeira ordem são os espíritos puros, que é uma classe única. E essa evolução, ela é contínua, ela é gradual, ela não dá saltos. A gente fala assim, são degraus, mas os degraus seriam assim, né? Na verdade, essa evolução vai por rampas, né? É uma rampa contínua que sobe, mas dividida nessas classes, nessas ordens, e cada ordem numa classe. E então, progresso lento e contínuo, evolução não dá saltos. E os espíritos, então, dizem, né? São os próprios espíritos que se melhoram. Nós é que nos melhoramos. Isso significa que nós temos um impulso de evolução. É uma força que nos leva para frente. Esse impulso evolutivo é determinista. Ele, né, não tem como escolher, ele acontece para todo mundo. Lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta: que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, ó, Deus é a inteligência, ou seja, a essência, né? É inteligência. A inteligência é substantivo. Nós somos filhos de Deus, herdamos também essa essência divina. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, nós temos a qualidade, o adjetivo da inteligência. Nós não somos a inteligência. A inteligência é Deus. Nós somos seres que têm a qualidade da inteligência.
Então, ser inteligente é ter essa capacidade, essa qualidade, essa capacidade de poder tornar-se cada vez mais inteligente. Isso é o impulso evolutivo. Então, evoluir sempre é um determinismo. Mas temos o livre-arbítrio, então nós podemos evoluir mais depressa, menos depressa. Então, como e quando evoluiremos vai depender das nossas escolhas. Essa ideia de impulso evolutivo é, já era estudada desde a antiguidade, tinha o nome de teleologia. Teleo é finalidade, então, logia é o estudo, então, é o estudo das finalidades. Os gregos antigos trouxeram esse termo, né? Então, esse impulso evolutivo é a nossa finalidade, que será a perfeição. Então, a teleologia é uma doutrina filosófica que defende a existência de um propósito ou uma finalidade que está inerente a todos nós, aqui, né, dentro dos nossos espíritos. E o filósofo grego Aristóteles, que viveu no século quarto antes de Cristo, ó, faz tempo, né? 2400, já se vão 2400 anos. Então ele pergunta: onde para tudo isso? Para que de todas as coisas? E ele fala: para o motor imóvel. Esse motor imóvel é Deus. Então todos estamos caminhando para Deus. Quanto tempo vai demorar? Depende, né, de nós mesmos, né? Do nosso livre-arbítrio. O Espírito Miramês fala que o tempo são as mãos de Deus. O tempo desperta em todos nós esses dons inatos, né, que estão aqui inerentes a nós mesmos, na forma de germes, de sementes, que precisam ser cultivados com o nosso próprio esforço, até chegar a essa perfeição relativa. Relativa, ou seja, significa que nós iremos sempre evoluir. E aí, nessa perfeição relativa, nós conquistaremos a felicidade eterna, aquela felicidade pura. E seguindo a questão 115, Allan Kardec pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E eles respondem que Deus criou todos simples e ignorantes, ignorantes sem conhecimento, com a missão de progredir, né? Esse impulso evolutivo, essa teleologia, ninguém foge desse determinismo. Simples aqui, fomos criados simples e ignorantes, simples significa uno, que não pode ser dividido. Cada um de nós tem a sua individualidade. Um espírito não dá origem a outro espírito. Um espírito não se divide em dois espíritos. Tem um mito, né, uma história da mitologia grega. Foi Platão que inventou esse mito. Ele também foi um filósofo grego que viveu no século IV antes de Cristo. E no livro que ele escreveu, O Banquete, ele conta esse mito, invenção dele, né? Diz que no princípio nós éramos unos. Nós éramos um ser que tínhamos 4 pernas, 4 braços, 2 rostos. E nós nos sentimos vigorosos, completos. Então, esse ser ousou subir aos céus e foi punido pelos Zeus. Zeus, né? Os gregos acreditavam que Zeus era o deus do Olimpo. E Zeus, então, cortou esse ser vigoroso e completo, que tinha 2 pernas, 4 braços, 2 rostos, cortou em 2 metades, que seriam as almas gêmeas. Então, segundo esse mito, desde esse momento, as almas se buscam, cada um busca a sua cara metade, a sua alma gêmea. E muita gente acredita que existe alma gêmea nesse sentido, mas não.
Almas gêmeas, nesse sentido, não existem, isso é um mito. Então, nós fomos criados simples, né? E ignorantes, simples, unos, indivisíveis, individualidade. A alma gêmea pode ser assim, alguém com quem nós temos uma enorme afinidade, um carinho, um amor muito grande, mas cada um foi criado, né, de forma separada. E Deus criou as leis da natureza, uma delas é a lei do progresso, e é a contínua transformação, sempre para melhor, de tudo, né? Tudo na natureza progride, tudo no universo progride, tudo está submetido às leis da natureza, e nós também. Então, progredir também é um imperativo, um determinismo, um impulso, está inerente em tudo. Se Deus não nos criasse simples e ignorantes, mas se Ele já nos criasse perfeitos, Ele estaria transgredindo a sua própria lei. Ele criou a lei do progresso. Então, Deus nos deu essa missão de progredirmos sempre para alcançar o conhecimento da verdade, está lá no Livro dos Espíritos, para que nos aproximemos dele, de Deus. Nós passaremos por todas essas escalas da evolução, e antes disso, né, pelos reinos mineral, pelas plantas, pelos animais. Nos animais, nós desenvolvemos o instinto de conservação. Depois chegamos no reino nominal, ainda éramos espíritos imperfeitos, lá na escala espírita, em que os instintos estavam se transformando em inteligência, e aí começa a responsabilidade de cada um. Depois, evoluindo sempre, passa a espíritos bons, depois a espíritos puros, que são os espíritos perfeitos, que não precisam mais passar por provas e expiações, não precisam mais reencarnar. Eles podem até vir como missionários, por escolha própria, mas eles já são anjos, eles têm essa felicidade plena, nós não. Nós ainda temos momentos felizes. Então, a nossa fatalidade é sermos perfeitos, plenamente felizes. Mas essa perfeição é relativa. Nós iremos evoluir sempre, sempre, sempre. Sempre haverá alguma coisa a aprender. A perfeição absoluta é só Deus que possui, né? Que já é pleno, né? Totalmente sábio, onisciente, poderoso, já, né? Não evolui. E à medida que nós, né, evoluímos, nós também vamos ajudando na evolução do planeta. Então, ao passar por essas provas, que são testes, resgates, os espíritos adquirem conhecimentos. Alguns aceitam essas provas com submissão e progridem mais rapidamente. Outros não, outros ficam reclamando, se revoltam, desanimam, progridem mais lentamente. Aí o Allan Kardec faz uma comparação, que os espíritos, ele pergunta, né? Os espíritos então são iguais crianças, que aos poucos adquirem conhecimentos? E os espíritos instrutores dizem, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela se desenvolve mais ou se desenvolve menos. Immanuel Kant foi um filósofo alemão, viveu no século XVIII. Ele escreveu: educar é desenvolver a perfectibilidade. Perfectibilidade, essa capacidade de aperfeiçoamento. Então vamos para a questão seguinte, 116. Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Eles não vão evoluir nunca? Não, dizem eles, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Pois um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos.
Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Olha, puxão de orelha, né, da espiritualidade. Então, todos se tornarão perfeitos. Por quê? Porque chega uma hora que o espírito cansa de sofrer. Ele cai em si, que nem a parábola que Jesus contou do filho pródigo, né? Um homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço falou para o pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai, então, repartiu seus haveres entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, né, o que era seu, partiu para um país longínquo. Dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente, ou seja, de uma forma esbanjadora, irresponsável. Ainda aconteceu que sobreveio naquele país uma grande fome. Aí esse filho pródigo, né, começou a passar necessidades. E ele foi trabalhar como cuidador de porcos. Mas caindo em si, ele pensou: os empregados da casa do meu pai, né, eles têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, pensou ele, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, esse filho pródigo, ele se cansou de cuidar dos porcos, se cansou de passar fome, ele se cansou de sofrer. E aí, ó, despertou. E com humildade, ele pensou: voltarei à casa de meu pai. Ainda continuando, né, nessa humildade, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, essa parábola vem nos ensinar que chega um dia em que o espírito cansa de sofrer, que aí ele desperta. Ele percebe que ele está sofrendo porque se distanciou da casa do pai. Aí o filho pródigo se distanciou da casa do pai físico. E nós sofremos quando nos distanciamos do pai celestial, do pai amoroso, né? Das leis de Deus, quando nós nos distanciamos das leis de Deus e escolhemos o caminho dos vícios, da maldade, e aí então surge o sofrimento. Questão 117. Pergunta Kardec. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E eles respondem: certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? Então, os espíritos evoluem mais rapidamente ou menos rapidamente, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, diz que a vontade é o gerente da mente. É preciso que tenhamos vontade para evoluir, vontade para submetermos às leis de Deus. Mas tem que ser uma vontade livre, não aquela, por obrigação, por imposição, por medo, ou então para ser recompensado. Jesus fazia a vontade de Deus. Diz ele, né? Disse ele: não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E na cruz, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Então, a nossa tarefa é essa: evoluir, despertar a consciência, e todos os dias são dias para despertar essa consciência, conhecendo a nós mesmos para conhecer a vida, para despertar em nós essa centelha divina do amor para conquistarmos a felicidade. Questão 118. Essa é fantástica. Allan Kardec pergunta: podem os espíritos degenerar, né? Retrogradar? Não, dizem os espíritos superiores. À medida que avançam,
compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Tem o progredir e retrogredir. Progredir é ir sempre adiante. Retrogredir, eu estou aqui, aí eu volto. Não, não existe retrogressão, né? Aqui a nossa live de hoje é progressão dos espíritos. Não existe retrogressão dos espíritos. Olha, lá na questão 778 do mesmo livro dos Espíritos, a espiritualidade diz, né? Pensar que o homem pode retrogradar é negar a lei do progresso, é negar uma das leis de Deus. Então, os espíritos não retrogradam. Se eles são bons, não podem voltar a ser maus. Se eles são sábios, não podem voltar a ser ignorantes. Os espíritos nunca perdem o progresso realizado, seja o progresso moral, seja o progresso intelectual, mas isso não se aplica às condições materiais. Então, por exemplo, o espírito que é rico numa encarnação, ele pode nascer pobre na outra encarnação. Ou se ele é saudável numa encarnação, ele pode vir doente na outra encarnação. Espíritos muito endurecidos, renitentes no mal, eles podem renascer num planeta de uma condição evolutiva inferior. Foi o que aconteceu lá com Capela, é uma estrela da constelação do Cocheiro. Então, um dos planetas que gira, né, em volta da estrela Capela, passou do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aí os espíritos que não acompanharam a evolução desse planeta foram exilados para um planeta de uma condição muito inferior àquela onde eles viviam, era o planeta Terra, de milhares de anos atrás. Eram espíritos inteligentes, mas que não acompanharam o progresso moral, e vindo, né, para a Terra, esse mundo muito mais atrasado do que Capela, numa população humana ainda muito selvagem, eles foram esses capelinos que originaram as grandes civilizações do passado, os hebreus, os egípcios, os babilônios, porque eles trouxeram conhecimento que era uma reminiscência do passado. O espírito não esquece. A memória física do corpo físico não lembra assim em detalhes, mas o espírito nunca vai perder tudo que já adquiriu em conhecimento, em evolução moral. Lá na Revista Espírita, de junho de 1863, tem um artigo intitulado assim: Do princípio da não retrogradação do espírito. E aí dizem, né, os espíritos, Deus não quer deixá-los por mais tempo entre os bons, né, esses espíritos que não acompanham o planeta, a evolução do planeta, cuja paz perturbam, e é por isso que ele, né, Deus, os envia para viverem entre homens, que eles terão por missão fazer com que progridam, ensinando-lhes o que sabem. Por este trabalho, eles próprios poderão adiantar-se e se regeneram, expiando as faltas passadas. À medida que eles foram evoluindo moralmente, também trouxeram esse conhecimento que estava latente na sua memória espiritual, e aí eles também ajudaram no progresso do planeta, daquela humanidade ainda tão atrasada. E hoje o nosso planeta Terra passa por esse mesmo processo. Os espíritos recalcitrantes no mal, né, dizem, né, os benfeitores espirituais, os instrutores espirituais, à medida em que vão desencarnando, eles já estão sendo exilados para mundos mais primitivos. Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Então, espíritos que não aproveitaram o tempo terão que recomeçar o seu progresso num planeta mais atrasado. Ainda falando desse assunto de não retrogradar, tem também um artigo muito interessante na Revista Espírita de junho de 1863 sobre Mério.
Nero foi um imperador romano que viveu no século I depois de Cristo. Olha, ele mandou matar a mãe, mandou matar o irmão, mandou matar a esposa, mandou matar o marido da amante. E ele mandou incendiar Roma, porque ele queria apreciar aquele espetáculo dantesco para se inspirar e compor um poema. E aí ele culpou os cristãos. E a partir, né, de então, os cristãos passaram a ser perseguidos, torturados, atirados às feras do círculo máximo. Paulo de Tarso foi decapitado no império de Nero, né? Pedro morreu na cruz e, por fim, Nero se suicidou. E aí o Allan Kardec pergunta para os espíritos: Nero, o grande imperador romano, poderia, numa vida anterior, ter feito menos mal, ter cometido menos crimes do que cometeu quando era Nero? E aí os espíritos dizem sim, Nero poderia ter vivido uma vida anterior e ter cometido nela muito menos crimes do que cometeu como Nero. Porque o que caracteriza o mal a ser realizado não é apenas o mundo interior, o sentimento de ódio e maldade inerente à criatura humana, mas também a oportunidade dada pelas circunstâncias da vida. Tem aquela frase: a ocasião faz o ladrão, e o grande Rui Barbosa, né? Ele foi político, foi diplomata, foi jornalista, foi escritor, fundou a Academia Brasileira de Letras, viveu fim do século XIX, começo do século XX aqui no Brasil. Ele corrigiu essa frase: a ocasião é que faz o furto, o ladrão já nasce feito. Quer dizer, o espírito ainda traz essas mazelas morais das outras encarnações. Existe a oportunidade de fazer o mal e também junta-se a isso a intenção de fazer o mal. Nós realizamos na prática o que trazemos dentro de nós, se temos bondade ou maldade, mas a realização desses atos vai depender das circunstâncias, das oportunidades. Por isso que cada um de nós tem que cuidar desse nosso mundo íntimo, prestar atenção nos nossos sentimentos, esses sentimentos que surgem, é o sentimento de ódio, é um sentimento de amor, porque eles podem se materializar, se as oportunidades permitirem. Aí Allan Kardec explica, né, que Nero, em existência anterior, ele pode ter cometido muitos crimes, mas que não tiveram a visibilidade dos crimes de um imperador. Eram atos em menor escala e que passaram despercebidos. Aí até Allan Kardec fala, ele pode ter sido um assassino vulgar, que matou alguns viajantes para despojá-los. E, como Nero, né, no trono, ele teve a chance, né, a circunstância de se tornar um tirano sanguinário, fazendo em grande escala o que a posição só lhe permite fazer em escala reduzida. Então, numa encarnação anterior, né, ele não teve chance de cometer todas essas atrocidades, mas tinha maldade dentro de si, provavelmente também cometeu muitas atrocidades que não tiveram essa visibilidade que teve como na condição de imperador romano. E aí o Kardec também nos faz refletir que, às vezes, uma pessoa considerada boa, de repente, revela vícios que ninguém suspeitava. Por quê? Porque essa pessoa dissimulava, né? Enganava, escondia. Ou então, surge uma causa, algo que provoca esse vício. O vício estava lá, latente, mas aí ele aflora. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa. Aí, se de repente ela adquire fama, fortuna, poder, ela pode se tornar egoísta, arrogante, cai nos vícios. Então, as pessoas podem ter maus pensamentos, diz Kardec, mas falta oportunidade de execução.
Allan Kardec também, olha, isso daqui é forte, ele fala assim: para nós, Nero é um monstro, porque cometeu atrocidades. Mas os homens hipócritas, caluniadores, que se cobrem com a máscara da virtude para atingirem seus intentos, seus interesses mesquinhos, não são melhores do que Nero. É Kardec que nos faz esse alerta. Como Nero, diz Kardec, usam o poder, a força, como hipócritas e caluniadores usam a astúcia. Então, não regredimos nunca. O mal que praticamos hoje é consequência da maldade que ainda trazemos dentro de nós. Vamos para a questão seguinte, 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Aí os espíritos dizem: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades, né? Somos diferentes uns dos outros, vamos aprendendo uns com os outros, tendo paciência, aceitando nessas diferenças. E continua Kardec, os espíritos. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E os espíritos, então, passam pelas provas até chegarem a essa primeira ordem. Então, provas. É que nem prova de escola, é que nem aquelas sabatinas, são aferições da aprendizagem. Para ver se a gente tem condições de passar de um ano para o outro e finalmente obter o diploma. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que também no plano espiritual a gente evolui, mas evolui adquirindo conhecimentos. Então, é uma evolução na parte teórica, mas que é no plano material que nós colocamos esse conhecimento em prática. Mas, diante das provas, né, alguns se revoltam ou se vitimizam. Ah, coitadinho de mim, Deus é injusto, não mereço nada disso. Isso é orgulho. E aí, esses espíritos não aprendem a lição. E essas provas, que são os desafios, as dificuldades, permanecerão até que se aprenda a lição. Enquanto que aqueles espíritos que aceitam as provas com resignação, com submissão, lutam para sair das dificuldades, mas não se revoltam, não desanimam e aprendem, né? Porque arregaçam as mangas e vão à luta. Allan Kardec explica: na vida social, né, aqui no plano da Terra, todos podem chegar às primeiras funções. Podem ser o soberano de um país, um general, um professor, mas nem todos podem ser soberanos, nem todos podem ser generais, nem todos podem ser mestres. Há soldados e estudantes. Há uma diferença, diz Kardec, entre a ascensão social, aqui no plano da matéria, e a ascensão espiritual, né? Porque se nem todos podem ser generais ou mestres, no entanto, no plano espiritual, todos podem evoluir e chegar, né, a uma escala espírita mais elevada. É o progresso espiritual, as duas asas da inteligência e da moralidade. Então, se aqui na Terra nem sempre a gente consegue galgar, né, as posições mais altas da sociedade, no entanto, no plano espiritual, a gente pode galgar as posições mais altas da moralidade, da intelectualidade, dependendo do nosso próprio esforço. Novamente, Allan Kardec explica: nós somos criados simples e ignorantes,
Então, nós nos esforçamos para evoluir, para chegar à felicidade por mérito próprio. Então, a nossa tarefa é entender de onde viemos, para onde vamos, e nessa caminhada, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo hoje, nessa nossa longa estrada da vida? E na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? E os espíritos sabiamente respondem: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Todos foram criados simples e ignorantes. Os espíritos puros já foram simples e ignorantes. Não há exceção, porque Deus é soberanamente justo. Sócrates foi um filósofo grego do século V a.C. Juntamente com Platão, ele é considerado, Sócrates e Platão são considerados os precursores do cristianismo. Tem até lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um paralelo entre a doutrina de Sócrates e Platão e o Espiritismo. E o Sócrates, lá, né, há 2.500 anos, já escreveu: a ignorância e a irracionalidade são expressões e causas da violência. Irracionalidade, né? Eu não usar a razão, eu agir por impulso. Então, essa ignorância pode se voltar contra nós mesmos. Então, a gente desenvolve vícios, cai para o abuso, para os excessos, como se diz, né? Somos vítimas da nossa própria ignorância. Ou essa ignorância contra o próximo, por conta do orgulho, do egoísmo. Na questão 121, pergunta Kardec: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E eles respondem, né? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, o bem é tudo que está conforme as leis de Deus. O mal é tudo o que nos afasta de Deus, como, por exemplo, né, a simbologia do filho pródigo, que se afastou da casa do pai, abusou dos seus bens e gastou tudo e sofreu. Então, fazer o bem é conformar-se às leis de Deus, e fazer o mal é infringir as leis de Deus, e por isso que, como consequência, vem a dor, o sofrimento. E aquele que segue o caminho do bem, ele fica livre de muitas dificuldades, de muitas dores. Allan Kardec pergunta: por que uns seguem o caminho do bem e outros do mal? Os espíritos dizem: não têm eles o livre-arbítrio? Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, na questão 132, nos explica que há o determinismo, né, esse impulso evolutivo, essa teleologia, essa fatalidade de um dia sermos espíritos puros e felizes. Então, há o determinismo, essa força que nos leva à frente, e há o livre-arbítrio, ao mesmo tempo na existência humana. Por quê? Eles coexistem, diz Emmanuel, entrosam-se na estrada dos destinos. E ele explica que o Emmanuel, o determinismo reina absoluto nas camadas inferiores da evolução. Por exemplo, os minerais, as plantas, você põe uma pedra aqui, ela não sai andando porque ela não gostou de ficar lá. Você põe uma plantinha lá, você não dá água para ela, ela vai morrer, ela não vai conseguir sobreviver sem os cuidados, né? Então, mas à medida em que esse princípio inteligente, né, que transita no mineral, no animal, no vegetal e no animal, ele se amplia, né? O livre-arbítrio se amplia, conforme desenvolve a inteligência. Então, os animais têm rudimentos de inteligência, têm rudimentos de livre-arbítrio.
E o homem, à medida que o homem evolui, adquire inteligência, amplia sua liberdade de escolhas, torna-se cada vez mais responsável pelos próprios atos. Então, eh, evolução, aquisição de conhecimento, livre-arbítrio e responsabilidade caminham juntas, né? Paralelas. Emmanuel fala: o homem organiza o determinismo de sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores. Então, conforme, né, nossas escolhas, nós podemos agravar nosso sofrimento, a nossa dor ou amenizar. É o plantar e colher, é a lei do retorno, ação e reação, ou como Jesus nos ensina, a cada um segundo suas obras. Seguindo na questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para o outro? E eles dizem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, já fomos princípios inteligentes, já estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, adquirimos a razão, o raciocínio, conquistamos o livre-arbítrio. Então, o homem tem mais liberdade de ação do que os animais, e os animais têm mais liberdade de ação do que a planta. Então, o desenvolvimento da consciência e o desenvolvimento do livre-arbítrio acontecem paralelamente. E o homem, então, diz Allan Kardec, tem livre-arbítrio, mas também tem pressões externas. É um meio que o influencia, e ele pode ceder ou não. E Allan Kardec explica, é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Então, novamente, Adão e Eva é um mito, né? É uma simbologia. Eles sucumbiram à tentação do diabo, também é um mito, por, desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden, foram castigados juntamente com seus descendentes, que a partir de então nasceram com o pecado original, ou seja, viver na terra com dores e sofrimentos. Isso tudo é uma simbologia. Está lá em Gênesis, do Velho Testamento da Bíblia. Satanás também, né, nessa história, é a serpente, também é um símbolo. Então, esse mito nos conta que no Jardim do Éden, né, que era o paraíso, tinha duas árvores: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E Deus falou para eles não comerem dos frutos da árvore da ciência do bem e do mal, senão eles iriam morrer. Mas aí vem a serpente e fala para Eva comer o fruto, porque se ela comer, os olhos dela se abrirão, eles conhecerão o bem e o mal. E a Eva dialoga com a serpente. Não, mas Deus proibiu. E vão conversando, e a serpente a convence. Então Eva come o fruto, dá a Adão, e Adão não diz nada, ele só come o fruto, ele obedece. Tem um orador espírita chamado Simão Pedro. Ele é historiador, é professor universitário, tem muitas lives no YouTube, e ele traz uma interpretação, ele conhece, né, o hebraico, traz uma interpretação do mito de Adão e Eva. Ele diz que Adão é uma palavra hebraica, Adama, que significa terra. Eva é a palavra hebraica Evahá, que significa ser vivente, mãe dos seres viventes. E ele fala que quando a Eva dialoga com a serpente, isso mostra que ela já tem consciência. E Adão não, Adão come do fruto sem dizer nada, ele ainda não tem consciência, ele ainda está na inconsciência. E Eva, então,
surge das costelas de Adão, ou seja, a nossa consciência surge da inconsciência. O reino animal conquistou a consciência, que surgiu do reino animal, que ainda só tem instintos, que ainda só tem a inconsciência. E a queda do homem, então, que é a Eva cedendo à tentação, comendo do fruto proibido. Então, eles comeram os frutos, os olhos foram abertos e viram que estavam nus. E o Simão Pedro explica: viram que estavam nus significa que eles olharam para si mesmos, eles perceberam a si mesmos. Ou seja, despertaram a consciência de si, adquiriram o conhecimento do bem e do mal. Eu achei muito bacana, sabe? Muito profunda essa interpretação do mito de Adão e Eva. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, a Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, quando Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que estavam nus? Comestes da árvore do bem e do mal? E Adão diz: foi Eva que me deu. Novamente, Simão Pedro explica assim: olha, ele não assume a responsabilidade, ele ainda está numa semiconsciência em elaboração. E quando Deus pergunta a Eva: por que fizestes isso? E ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, ela assumiu a responsabilidade, ela já tem uma consciência desperta. Lá na questão 122 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala: essa é a figura do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram à tentação. A consequência de comer o fruto proibido é essa expulsão do paraíso. Então, qual é a consequência? Adão comerá com o suor do rosto. Isso significa manutenção, sobrevivência através do próprio esforço, ou seja, reencarnar num mundo de provas e expiações. E Eva, a partir de então, o castigo dela será parir com dor, que é perpetuação da espécie, porque Eva é a mãe de todos os seres viventes. Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, diz que a raça adâmica, né, que vem de Adão, de Adama, é um grupo de espíritos que foram expulsos de Capela, lá do paraíso perdido, né? Capela, para eles, era um paraíso perdido. Vieram para o planeta Terra, milênios atrás, dando a origem, né, às grandes civilizações da antiguidade. E Kardec pergunta: de onde provêm as influências que se exercem sobre o espírito? E aí os espíritos dizem: dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, os espíritos imperfeitos que nos influenciam são os obsessores. Podem ser encarnados, podem ser desencarnados. E a Bíblia, então, né, dá o nome de Satanás. Kardec pergunta: esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? E eles respondem: ela o segue na sua vida de espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Ter império sobre si mesmo é abrir os olhos, olhar para si, ter consciência plena, né, de si, quem se é, o que se quer, para onde se quer ir. E a nossa imperfeição, né, os nossos maus pensamentos, as nossas más palavras, más ações, vão atrair quem? Espíritos obsessores. Mas à medida que evoluímos, nós vamos nos depurando, vamos eliminando os vícios, vamos transformando sombra em luz, iremos atrair bons espíritos. É tudo uma questão de sintonia, né? Os semelhantes se atraem. Questão seguinte, 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E olha só o que os espíritos dizem:
Como ousar expedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os desígnios? Mas aí eles, né, explicam: todavia podeis dizer assim, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Jesus, a cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito, ação e reação, plantar e colher, né? Porque sem o livre-arbítrio, então seríamos marionetes, robôs, sem a responsabilidade das nossas próprias ações, onde estaria o mérito da conquista da felicidade? Questão 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Eles respondem sim, certamente é a grande maioria dos espíritos. Então, a grande maioria não seguiu, desde a sua criação, o caminho do mal absoluto e nem o caminho do bem absoluto. Emmanuel diz que Jesus foi criado simples e ignorante, mas ele evoluiu em linha reta. Ele escolheu o caminho do bem. Mas a maioria não, né? Não escolhe nem o do bem nem o mal, fica no meio termo. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Allan Kardec explica eternidades para os espíritos entendem como eternidade que os sofrimentos deles serão eternos, porque eles não conseguem ver o término desse sofrimento. Cada vez que o espírito reencarna, aí ele comete abusos, faz maldades, aí ele vai para um plano espiritual inferior de muito sofrimento, e ele pensa que esse sofrimento no plano espiritual será eterno. Essa ideia, né, do inferno, com fogo eterno. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec evoca o espírito Clara. Quando encarnada, ela era rica, bonita, tinha posição social, mas ela era árida de coração, nunca foi caridosa. Aí ela foi para um plano espiritual onde havia muito sofrimento, solidão, trevas, e ela acreditava que essa situação seria eterna. Questão 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? E aí os espíritos respondem: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus, porque sucumbiram. Não eram antes, mas que simples espíritos. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 45 e 46, né, tem aquela passagem tão bonita que Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, Deus ama toda a sua criação indistintamente. Deus é a bondade infinita, o amor infinito. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Aí eles respondem: são criados iguais. Mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moral. Então, Allan Kardec explica que quando criados, os espíritos não são bons nem maus, né? Mas têm tendências e têm livre-arbítrio e podem seguir o caminho do bem ou do mal para alcançar a perfeição. O progresso intelectual e moral, né? As duas asas da moralidade e da intelectualidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, para que a gente possa desenvolver, né, as duas asas, né, do amor e do conhecimento. Então, esforcemo-nos em progredir intelectualmente, estudando e moralmente, praticando o bem, e um dia seremos anjos.
e viveremos plenamente felizes. Essa é a nossa fatalidade. Essa é a nossa destinação. Esse é o nosso grande presente de Deus, o grande presente do nosso Pai Criador por todas as suas criaturas. Então, eu gostaria de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo imensamente pela vida, pela oportunidade das muitas reencarnações que já tivemos, pela oportunidade dessa nossa reencarnação atual, por estarmos na família em que estamos, no local onde estamos, porque nada é por acaso, que possamos aproveitar muito todos os aprendizados que a vida nos traz, para que possamos avançar da melhor forma possível e alcançar esse mundo de regeneração, poder merecer reencarnar nesse mundo de regeneração. Obrigada, Pai do céu, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, amigos queridos. Uma boa noite a todos.